Sentir ansiedade em algumas situações é perfeitamente normal. Isso porque a ansiedade é um mecanismo natural de defesa do ser humano, um mecanismo de sobrevivência. Ao contrário do que muitos imaginam, ter ansiedade, quando não patológica, pode ser inclusive benéfica, assim como o medo, em um grau pequeno, pode ser muito útil para nos empurrar para frente. Sem a ansiedade, o ser humano dificilmente sobreviveria a tantas situações que nos colocam em risco. Assim, a ansiedade quanto o medo nos coloca em situação de alerta e prontos para agir diante de uma ameaça real. Portanto, quando esse sentimento ele deixa de ser administrável, ele pode gerar muito sofrimento, desgaste, afetando a qualidade de vida e o bem-estar. O perigo ele se encontra quando essa ansiedade ela se torna intensa e prolongada. Se a ansiedade atinge níveis extremos por período prolongado, impede a pessoa de sentir satisfação pela vida, aí vai o alerta, pois nessas condições o sujeito pode estar desenvolvendo o que nós chamamos de um transtorno de ansiedade. Quero ressaltar também que na psicologia, o medo e a ansiedade são considerados como coisas diferentes. O medo é uma emoção negativa e aguda diante de uma ameaça percebida no presente imediato. A ansiedade costuma também ser uma emoção negativa, porém mais longa, diante da percepção de risco em situações futuras. Os sintomas da ansiedade, eles podem ser diversos, tanto cognitivos, quando nós temos aquele receio de estar perdendo o controle da situação, pode apresentar também sintomas emocionais, ficar nervoso, irritado ou mesmo apreensivo. Pode apresentar também sintomas fisiológicos, são aquelas sensações que temos no corpo durante uma crise de ansiedade, assim como sintomas comportamentais, que são aqueles comportamentos que nos levam a uma agitação física ou evitação de situações ameaçadoras. Então, neste caso, compreendemos que a ansiedade é um conjunto de emoções negativas que estão aí para nos proteger de possíveis ameaças. Se a ameaça for real, a ansiedade, assim quanto o medo, se torna boa, pois nos dará condição de reação imediata. Mas o que acontece no nosso cérebro para sentirmos todos os sintomas que a ansiedade nos proporciona? Isso entendendo que é de pessoa para pessoa. Cada pessoa vai ter as suas reações, vai apresentar sintomas de maneiras diferentes. Diante de uma ameaça, no nosso cérebro existe uma região bem pequena que a amígdala, diante de uma ameaça, ela comunica ao córtex pré-frontal e o córtex pré-frontal ele devolve uma mensagem para que encontre uma solução e que solucione esse problema. É o que chamamos o mecanismo de luta ou fuga. Com a ativação desse mecanismo de defesa, começa então a circular no nosso corpo a adrenalina. A adrenalina ela vai circular no nosso corpo e ela vai chegar até a glândula suprarrenal, onde vai estar liberando outro hormônio que é o cortisol. Então nós vamos ter aí dois hormônios circulando no nosso corpo, causando essas sensações ruins que nós sentimos durante uma crise de ansiedade. Então, na crise de ansiedade patológica, se essa mensagem que é transmitida entre a amígdala e o córtex pré-frontal, ela é abolida. E então nós começamos a agir de maneira irracional. É nesse ponto que alguns tratamentos entra o uso do medicamento para controlar essa substância, esse desarranjo cerebral para que volte a funcionar normalmente. Então aí nós vamos ter os sintomas físicos que são desencadeados depois de sintomas psíquicos serem desencadeados. Além da medicação, existem também outros meios de controlar ou de regular essa ansiedade, que nós poderíamos citar aqui como a terapia, a psicoterapia, que é muito indicado nesses casos. Existem também outros meios, como a prática do exercício físico, a meditação, uma alimentação adequada, boas noites de sono. Tudo isso vai contribuir para manter, regular
estes níveis de ansiedade no nosso organismo. Compreendendo tudo aquilo que falamos até agora, tanto a ansiedade quanto o medo, em um nível baixo, em um nível regular, ele serve como mecanismo de defesa. Porque imagina uma pessoa que não tem ansiedade diante de uma situação estressora, diante de uma ameaça. Então a ansiedade ela é muito importante nos seus níveis adequados do nosso organismo, assim como o medo, porque ele vai nos dar condições de estarmos alerta diante de uma ameaça. O importante aqui é percebermos se essa ameaça ela é real ou uma ameaça criada por nossos pensamentos, por nossa imaginação, um exagero da nossa mente diante de uma situação desconhecida. Então, uma pessoa que está em uma floresta, por exemplo, e ela se depara com um animal selvagem, a ansiedade e o medo é um mecanismo muito bom naquele momento. Esse é o vídeo de hoje, espero que tenha contribuído e até o próximo vídeo.